Oi, Oi, tá me ouvindo? tô te ouvindo, sim. Tá. Que bom. Então, bom estar aqui, né, pra gente começar a falar esse tema. Dá um tempinho só para o pessoal entrar. É, esse tempinho aí. O Renato tá aí, dá um beijo para ele. Oi, tô vendo muita gente chegando, que legal. Que legal, acho que vai ser boa a nossa conversa. Aí eu vou dar só mais uns 2 minutinhos e aí a gente começa para que o pessoal também não pegar na metade. E aí, Sim, vamos dar mais um tempinho. Por mim tá ok, já tô aqui em condições. Nosso papo. então tá. Nossa, muita gente entrando. Vou acenar aqui, ó. Ah, É minha primeira live, então eu tô aprendendo a eu apenar aqui também, eu todas as. também, eu também não tenho intimidade com essas coisas, não. Tô aprendendo, é ótimo, né? Eu acho que é uma dos efeitos aí das as mudanças que a gente tem que fazer por conta dos novos tempos, né? Então, acho que a gente está se aprendendo a trabalhar dessa forma. Estou aprendendo a fazer trabalho remoto. Tem muita coisa complicada, mas tem muita oportunidade também nesse momento difícil. Eu acho que a gente vai se redefinindo, né? Acho que já é o. Quem não gostava de live hoje não tem outra saída, né? A gente tem que se adaptar a esses novos tempos. Olha a Acho que Joyce durante aí, 2 anos. linda. Vou acenar aqui para ela, aprendi. Ah, é, vamos fazer aqui. Como é que a gente acena aqui nesse negócio? Vamos aprender. Não achei, mas tudo bem, vamos embora. Tá, um monte de coraçãozinho aí. Aqui, mas acho que então que a gente pode começar, Cláudia. Vamos? Você que sabe. Quer dar mais um tempinho? Pode. Vamos fazer mais uma. É porque Tem o a tempo gente também, né? tem 1 hora, né? Tem um tempo. E aí, geralmente, pode encerrar um pouquinho mais cedo. Então, como a gente tem bastante coisa para debater, Uhum. acho que eu vou começando e aí acho que é interessante no final a gente ter um tempinho que a gente abre para pergunta, enfim, para poder interagir com todo mundo que está participando, Ah, ok. tá? Tá ok por mim? Então, então vamos lá, vamos nessa. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, né? Essa, se eu não me engano, não sei se é a terceira ou a quarta live que a gente está fazendo aqui da Rede Mulheres Públicas. Para quem está chegando hoje, a gente é uma rede formada por mulheres que atuam com impacto público e o nosso foco é valorizar mulheres que já são gestoras públicas e motivar outras mulheres também a assumirem essas posições. A gente tenta sempre inserir aqui nos nossos debates a temática da igualdade de gênero, discutindo abordagens técnicas, a gente tenta sempre se basear em evidências, dados e pesquisas científicas. Então, enquanto vocês estão chegando aí, eu convido todo mundo a seguir a gente nos outros canais que a gente tem. A gente também está no Facebook, no LinkedIn, no Twitter e no YouTube. Então, e para quem perdeu as outras lives, elas podem assistir também no nosso canal do YouTube, que a gente está salvando todas, estão todas lá. No próximo dia 14, a gente ainda tem mais uma live, que vai ser com a Flavinha e com a Shirley, que elas vão falar sobre epidemias e planejamento das cidades. Então, acho que vai ser bem importante também. Então, antes de mais nada, eu convido a Cláudia a se apresentar, depois eu me apresento e aí a gente começa a falar do tema de hoje. Então, eu sou Cláudia Moraes, eu faço parte desse grupo de mulheres também, aí, mulheres inspiradoras, que trabalham na perspectiva de empoderamento feminino. Eu acho que essa é uma questão muito importante, a gente é uma frente importante desde o início da minha carreira, mas é importante dizer que eu, antes de qualquer coisa, eu sou policial militar, né? Sou tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sou recém-formada, recém-promovida a tenente-coronel, é, sou líder MLG, faço parte da rede MLG também, e muito engajada no setor público, em especial na área de segurança pública, mas em outras áreas também, porque eu acho que segurança pública se conecta com todas as outras áreas, se conecta com educação, se conecta com desenvolvimento social, com cidades, direitos humanos, nem se fale, assistência social, eu acho que está tudo conectado. E uma das pautas que me movem é a questão do enfrentamento à violência contra a mulher.
a partir de perspectivas de políticas públicas. E esse foi o convite que eu recebi para estar aqui, mas eu acho que é importante primeiro colocar também que a minha fala aqui não é uma fala institucional, é uma fala de uma pessoa que é especializada no tema. Eu tenho formação na área de ciências sociais, formação na área de gênero e direito, e também tenho experiência prática nessa agenda de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, essa é a minha apresentação inicial e depois a gente vai falar mais um pouco. Obrigada, Júlia, pelo convite. Obrigada aí às mulheres públicas por me deixar fazer parte desse grupo tão incrível e que eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para fornecer aí para a nossa sociedade, tem muito que contribuir nas diversas áreas que cada uma dessas mulheres aí desse grupo atua. Então, vou falar também rapidamente. Eu sou a Júlia Sobreira. Eu trabalhei sempre, né, desde o início da minha carreira dentro do setor público. Eu já passei pelo Estado, por prefeitura, pelo terceiro setor. Atualmente estou trabalhando na Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, na Secretaria de Segurança, e eu trabalho com captação de recursos e monitoramento. Então, esse tema também da mulher é algo que sempre foi muito caro para mim, sempre me interessei muito, e agora me aprofundo muito mais por conta de estar trabalhando dentro de uma Secretaria de Segurança Pública, e é alarmante, os números são alarmantes. Então, acho que discutir isso é fundamental. Também sou líder MLG, faço parte da rede Mulheres Públicas, agradeço também todo o apoio que a gente tem das meninas que fazem essa rede acontecer, são muito importantes. E é isso, vamos começar a nossa conversa. A gente, né, está vivendo esse tempo de pandemia, tudo mudou. De 3 meses para cá, o mundo mudou. Então, essa primeira pandemia do século XXI, ela teve o primeiro caso divulgado dia 31 de dezembro de 2019, na província de Hubei, na China, e desde lá já são mais de 1 milhão de infectados em todo o mundo. A gente ainda não tem vacina, e estudos vêm apontando que a melhor forma hoje de conter o contágio é isolamento social. Só que ficar em casa nem sempre é sinônimo de segurança, né? Então, o tema da nossa conversa de hoje vai ser sobre a violência doméstica, suas causas e o motivo dela estar aumentando, né, durante a pandemia. A gente vai entrar mais em detalhes que a gente ainda não tem dados sobre isso, mas pela experiência a gente sabe que esse é um efeito colateral que não tem como escapar. E eu acho que a gente poderia começar, Cláudia, falando um pouquinho do que é violência doméstica, né? Por que ela acontece tanto, como que ela pode ser definida? Exato. Bom, eu acho que a questão de nós discutirmos é muito importante a gente discutir violência doméstica nesse momento, porque, primeiro, que ela não é um problema desse momento, né? Se a gente, antes da pandemia, você tinha uma mulher agredida a cada 8 minutos, hoje você tem uma mulher agredida a cada registrado, né? Vamos lá. Hoje você tem a cada 10, isso são dados, né, recentes, a cada 10 minutos uma mulher sofreu lesão corporal no Rio de Janeiro. Isso não é um número diferente do Brasil como um todo e nem do mundo. Violência doméstica acontece em todas as partes do mundo. Só que eu acho que a gente falar sobre isso nesse momento é importante pela conexão que a violência doméstica tem exatamente com esse mundo privado. Não é? E que hoje a gente está mais, aquela ideia de que a gente lutou muito, os direitos das mulheres lutaram muito pela questão da conquista do espaço público, não é? De nós podermos ocupar o espaço público, de nós podermos estar na rua. Sempre nos foi vendida a ideia de que a rua era dos meninos e a casa era das meninas. E na prática os meninos morrem nas ruas e as mulheres morrem dentro de casa. Isso em tempos antes da pandemia, a gente já enfrentava isso. 70% dos feminicídios acontecem no interior das residências, não acontecem na via pública. Então, assim, quando o que a gente está discutindo hoje, e é muito importante dizer isso, porque algumas pessoas podem usar isso numa narrativa totalmente perversa em relação à pandemia, então dizer, olha, então a gente é contra o isolamento social. De maneira nenhuma, o isolamento social é necessário para conter o que a gente está vivendo hoje. A questão é que esse é um fator que aumenta o risco. E aí a gente precisa trabalhar e atentar para isso e deixar as pessoas cientes de que existem estruturas para serem atendidas, para ser atendida essa mulher nessa situação. Então, assim,
nesse momento, em momentos como esse que a gente está vivendo agora, a gente reconhecer a importância de mecanismos como a Lei Maria da Penha, né, que ela é desde 2006, a Lei Maria da Penha é considerada a terceira melhor lei do mundo de proteção à mulher. E ela é muito lembrada, eu sempre falo isso, como uma lei que vai prender o agressor. Mas, na verdade, o principal da lei é proteger a mulher. E ela tem mecanismos fantásticos, que são as medidas protetivas de urgência, que estão em pleno vigor nesse momento. Estiveram antes, estão desde 2006 e agora estão mais do que nunca e mais necessárias. Então, conhecer os instrumentos da Lei Maria da Penha, saber que ela é uma lei que, para proteger especificamente as mulheres, e aí, quando a gente fala de violência doméstica, a gente fala em grande parte da violência do parceiro íntimo, mas também nós temos violências praticadas contra mães, por irmãos contra irmãs, de filhas contra mães, de donas de casa contra empregadas domésticas, que pode ser aplicada a Lei Maria da Penha. As pessoas não têm o conhecimento de como essa lei ela protege, porque ela tem uma questão das relações interpessoais e da relação do ambiente onde as pessoas estão colocadas, que é o ambiente doméstico. Sim, e eu acho que a gente precisa desmistificar a questão, né, da violência doméstica, porque isso pode acontecer com todo mundo, né? É uma coisa que a gente, às vezes, eu escuto pessoas falando assim, mas isso nunca vai acontecer comigo, isso pode acontecer com todo mundo. Assim. Acho que ninguém está imune a isso. Toda mulher está sujeita a sofrer violência. E a violência ela não é só física, né? Existem violência psicológica, violência patrimonial. Então é importante a gente mostrar que essa mulher que sofre violência, ela também tem que fugir desses comportamentos, dessas atitudes que a gente costuma ter. Dizer, ela voltou para casa porque ela gosta de apanhar. A gente é muito maior do que isso, né? A gente tem que tornar essa discussão mais ampla para que essas mulheres que sofrem essas violências consigam sair desse ciclo e entendam que uma família feliz é uma família que tem amor. Porque a gente já vê vários casos de mulheres que ficam em casa, meu pai nunca foi presente, então eu continuo com meu marido porque esse é um exemplo para o meu filho. O filho que vê a mulher apanhando, isso não é exemplo para ninguém. Essa criança vai crescer traumatizada, vai achar que isso é um comportamento normal e vai perpetuar isso na sua própria família. Então, assim, é importante a gente dizer que é o amor e o afeto que sustentam uma relação, para que as mulheres que estiverem nessa situação, elas saiam, porque hoje, com a pandemia, isso se agrava por conta da dependência financeira também. Muitas mulheres não estão tendo como ganhar mais dinheiro. E essa relação de dinheiro é uma relação de poder, né? Então, acho que é importante a gente quebrar esses mitos e mostrar que está todo mundo sujeito a sofrer violência. Não, e eu acho que você colocou bem essa questão do estereótipo, né? Que é muito complicado para as pessoas entenderem que, primeiro, que mulher nenhuma gosta de apanhar, não é essa ideia de que ela voltou para ele é porque ela gosta, eu não vou. E isso é uma justificativa para as pessoas, por exemplo, não interferirem, não pedirem ajuda. Se eu ligar para 190 para chamar ajuda para minha vizinha, eles vão ficar com raiva de mim, que daqui a pouco eles estão bem, e eu é que vou ficar mal. Não, você não vai ficar mal coisa nenhuma, você vai estar salvando uma vida, porque na hora que você aciona a polícia, que você chama ajuda, essa pessoa, aquela violência vai cessar. Então, esse fator já é importante, porque essa agressão pode evoluir para um homicídio de uma maneira muito rápida. Então, quando a gente pensa nesses estereótipos, e primeiro, a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela não escolhe classe social. Lógico que os dados apontam que mulheres negras estão mais suscetíveis à violência, e à violência como um todo, tá? Quando a gente vai olhar a criminalidade comum, quando a gente olha os outros tipos de violência, a gente vai encontrar ali a mulher negra também, e aí a questão do perfil da interseccionalidade e de alguns problemas sociais que afetam muito mais as mulheres negras, e essa desigualdade acaba espraiando em todas as formas de violência. Mas, de uma forma geral, a violência contra a mulher atinge qualquer uma, desde uma empresária, uma empregada doméstica, uma estudante, uma menina, ela não escolhe, né? Uma policial militar. Eu tenho casos de policiais militares que passam por isso, e aí você pode imaginar o seguinte, mas como é que é isso? Uma mulher, e aí aquele discurso, porque é uma mulher poderosa, uma mulher que tem arma de fogo, isso não resolve, porque a gente tem uma questão de uma dependência emocional. A gente tem mulheres, por exemplo, que ganham mais que os seus maridos e que nem por isso elas têm acesso ao seu dinheiro. Que nesse relacionamento abusivo, o autor, ele toma o dinheiro dessa mulher e controla a vida dela. Controla a vida financeira. Ela trabalha, ela é dona do dinheiro, mas ela não tem acesso. Então, assim, para a gente entender como esses mecanismos são importantes, e esse relacionamento abusivo, ele vai se dando de forma
imperceptível muitas das vezes para a vítima. O que às vezes a gente interpreta como ciúme, como amor excessivo. Ciúme não é bonito, gente. Essa ideia, a gente tem que tirar isso da cabeça. Ah, fulano não gosta de mim porque não sente ciúme. Ciúme não é demonstração de amor. Ciúme é demonstração de insegurança e demonstração de desejo de posse, de controle. E muitos homens que tiram as vidas das suas mulheres alegam que tiraram suas vidas, as vidas dessas mulheres, por ciúme. Que não aceitaram imaginar que elas estivessem com outros homens. E sempre aquela sentença, né? Se não é minha, não será de mais ninguém. A maior parte, infelizmente, das mulheres que perderam suas vidas, a última frase que elas ouviram foi essa. Se você não é minha, você não vai ser de mais ninguém. Não, aí a gente precisa quebrar isso, né? Aquele mito também da mulher salvadora, que vai pegar aquele homem que sempre foi violento e vai regenerar. A gente não existe. Assim. A gente precisa se proteger. É importante a gente entender, porque a violência doméstica ela tem um ciclo, né? Começa com aquele encantamento, aí começa a surgir o que você falou, ciúme, a posse, e aí começam a acontecer as agressões verbais, essas agressões verbais partem para as agressões físicas, muitas vezes, e aí ele se arrepende, né? E aí ele pede desculpa, aí faz aquela lua de mel, mas isso volta a acontecer. Então, é importante que a gente desmistifique, que a gente fale sobre isso, porque as pessoas entendam que é cada dia mais comum a violência doméstica, e que a gente pode falar sobre ela sim, e que briga de marido e mulher se mete a colher sim. E como? Né? E como, porque se a gente escuta algo disso e a gente não faz nada, a gente está sendo cúmplice. Então, é fundamental que a gente veja que a violência doméstica é estrutural, né? Porque a gente vive numa sociedade machista, misógina, e nós mulheres, a gente precisa se unir para mudar essa realidade. Para que a gente não fique sujeito a esse tipo de violência no lugar que era para a gente estar mais segura, né? Que é a nossa casa. Exatamente. E aí eu acho que seria interessante a gente falar, agora acho que você, com toda a sua experiência, pode até fazer um panorama, né, desses casos da violência doméstica. Né? Você já falou um pouquinho dela, mas é importante a gente dizer que geralmente se conhece o agressor, né, na maioria das vezes, que isso acontece com companheiro ou ex-companheiro, na maioria, né? Acho que é interessante pensar esses números também. Antes da pandemia já eram grandes, né? Por exemplo, a violência doméstica, antes da pandemia, a gente já trabalhava com subnotificação, né? Subnotificação agora está na moda essa palavra. Mas a gente já trabalhava com subnotificação. Então, assim, isso tende a aumentar muito agora, né? Essas subnotificações tendem a crescer absurdamente. Tá baixa o seu áudio, não sei se sou eu, não sei se o pessoal tá achando que tá baixo. Agora tá ouvindo? Agora melhorou. Não sei se os outros também estão com a mesma dificuldade que eu, mas eu tô. Vocês estão achando baixo aí? Eu não tô vendo se tem alguém aqui agora. Agora melhorou? Agora melhorou. Não sei, pessoal, vê se... Estão ouvindo ela? Eu tô achando a sua baixa. Agora melhorou, obrigada. Eu subi o microfone. Então, eu acho que a gente já trabalhava com esses problemas, né, da subnotificação. Eu acho que com a pandemia isso tende a se expandir e um dos problemas que a subnotificação traz é que a gente não consegue ter evidências, né? E não tendo evidências, isso dificulta a gente a planejar políticas públicas e uma dúvida, assim, na verdade, problematizar isso com você. Porque eu acho que uma das tendências da pandemia é fazer com que a gente tenha aumento de outros tipos de ocorrência que são registradas e que a da violência doméstica diminua. E que isso, algumas pessoas vejam isso talvez como um indício de que a gente não precisa dar tanta atenção. Pelo contrário, eu queria ver um pouco a sua opinião sobre isso. Não, exato. Essa é uma questão, eu trabalho com dados de violência contra a mulher há mais de 8 anos, né? Trabalhei na organização do Dossiê Mulher no estado do Rio de Janeiro, que é um dos relatórios mais duradouros que a gente tem no Brasil de violência contra a mulher, com dados oficiais, com dados, estatísticas de dados administrativos da Polícia Civil, e ele é produzido desde 2006, e a gente sempre tem toda vez que eu lembro de todo o lançamento do dossiê, que a primeira pergunta que a pessoa fazia mas aí, aumentou ou diminuiu? E é a pergunta de sempre, e eu sempre digo que em relação à violência contra a mulher, a gente nunca vai ter essa certeza, se aumentou ou diminuiu. Infelizmente, o indicador mais duro que a gente tem em relação a ele são os homicídios de mulheres. Né? São os homicídios de mulheres e, a partir de 2015, a gente começou a identificar, dentro da massa
dos homicídios de mulheres, a gente passou a ter um novo tipo criminal, que é o feminicídio. Que algumas pessoas criticam, dizendo, não tem que ter, mas aquilo, eu sempre falo, nos permitiu enxergar dentro do montante de mortes, né, de, em média, 5 mil mortes de mulheres por ano, quantas dessas mulheres morreram pelo fato de ser mulher. E um dos motivos para morrer pelo fato de ser mulher é ser vítima de violência doméstica. E, infelizmente, a maior parte das mulheres vítimas de feminicídio, e todos os estudos apontam, nunca fizeram um registro. Então, elas nunca se permitiram, nunca deram ao Estado a chance de intervir nesse problema e evitar essa morte. E às vezes são histórias assim que você vai encontrar. Você não encontra um registro administrativo, você não encontra um registro na PM, você não encontra um registro da Polícia Civil, mas você vai encontrar, sabe aonde? Relato de vizinho, de parente. E no limite, sabe onde é que você vai achar dado dessa mulher? Na saúde. Só que no tempo que a gente está vivendo hoje de pandemia, onde todo o impacto que a gente está tendo na saúde, voltada para a Covid, será que essa curva que a gente tinha, porque hoje dentro dos dados da própria saúde, a gente tem notificações na ficha, no Sinan de ficha de notificação, as agressões por violência doméstica. Só que nessa realidade que a gente está vivendo hoje, do impacto da demanda toda da saúde, por conta da Covid, muitas dessas mulheres não estão procurando sistema de saúde. Só se for uma situação muito grave, uma fratura exposta, alguma coisa. Sim. Mas se for uma lesão, alguma coisa que ela possa tratar em casa, isso não vai chegar no sistema de saúde. Então, a gente vai ter o que alguns especialistas já estão chamando de área de sombra da violência contra a mulher em termos da pandemia. Então, assim, esse outro registro, porque não é só violência contra a mulher, é violência contra idosos, violência contra crianças, Sim. todas essas violências que dependem de um esforço maior para reporte para as autoridades, elas serão prejudicadas. E aí a gente tem que entender, nós somos gestores públicos, nós trabalhamos com gestão por evidência, mas a gente vai ter que entender o que a gente vai utilizar para não ser enganado na política pública. Porque se eu for comparar dados desse ano com outros dados e não considerar esse fator, essa interferência, que foi esse fator extraordinário na linha de dados, a gente vai tá sendo enganado, a gente vai estar se enganando, né? Então, tem que ter muito cuidado com essa estatística de elevador, subiu e desceu. Eu sempre falo isso com muita. Lembro muitas pessoas. Por exemplo, aqui mesmo no Rio de Janeiro, a gente viu os dados que foi divulgado do Instituto de Segurança Pública do mês de março. A gente teve uma redução de 30% nos registros de lesão corporal, cerca de 30% na de ameaça. Uma coisa que chamou a atenção é que não teve aumento nos feminicídios, e nem nas tentativas de feminicídio, que continuaram estáveis. Então, isso quer dizer, assim, a princípio a gente pode entender que a violência ela não aumentou nem diminuiu, mas ela continuou no mesmo patamar, não é? De uma forma geral, utilizando esse indicador do feminicídio, da tentativa de feminicídio continua estável. Mas só o tempo vai dizer. Agora, isso quer dizer que a gente não vai fazer nada nesse momento e que a gente não vai chamar atenção, que a gente não vai divulgar? Claro que não. Eu acho que momentos como esse aqui, que está sendo proporcionado, né, minha amiga, da gente conversar sobre isso, serve para isso, né? Para a gente pensar sobre isso e ver qual é a saída, porque gestão por evidência é muito importante, mas e quando a evidência não está expressa nos dados? Exatamente. Eu acho que talvez. Você está conseguindo me ouvir bem, Cláudio? Sim. Tá. Eu acho que talvez esse seja um dos desafios, né, da pandemia. Como é que a gente trabalha com essa invisibilidade de dados e a gente consegue justificar a implementação de novas políticas, né? Porque você começou falando isso, e eu acho que é muito importante. A pandemia ela é um problema complexo, ela não tem uma solução, ela tem diversas, né? Quando a gente fala de um problema complexo, a gente precisa de intersetorialidade para poder resolver. A gente não resolve ele dentro da segurança pública, a gente resolve ele conversando com a saúde, conversando com a educação, conversando com todo mundo. Então, eu acho que uma das perguntas, né, que a gente tem que refletir sobre é como fazer que a urgência da crise não faça com que esse problema ele passe desapercebido, né? E as mulheres elas passem a se sentir ainda mais desamparadas. Eu estava estudando, né, antes da gente poder conversar um pouquinho, e aí eu vi que na França esse número aumentou em 30%. Em Singapura, as ligações denunciando, né, as agressões, 33%. 30% no Chipre, 25% na Argentina. Estou trazendo dados para ver que isso é um fenômeno mundial. E isso vem acontecendo tanto nos Estados Unidos, Itália, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos. Então, assim, não é uma coisa que fica circunscrita a países com maior desigualdade. A violência doméstica está presente em todos os lugares. Então, assim, acho que a gente começar a pensar em como a gente vai enfrentar
em como a gente pode fazer com que essa mulher seja amparada, é um dos desafios que a gente tem, né? Então, assim, porque a gente tem essa inexistência de dados, a gente tem essa invisibilidade, então, como que a gente... Quem que essas mulheres podem acionar agora? Como, né? É uma coisa que a gente precisa discutir. Sim, você quer que eu fale, vamos falar sobre as possibilidades, não é isso? Eu queria que você falasse um pouco sobre as possibilidades, sobre a questão também que a gente conversou sobre isso ontem, que as medidas protetivas, elas continuam, né, sendo emitidas, que não foram, pela Maria da Penha, nenhuma delas foi descumprida. Acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso. Sim, coloca depois seu microfone mais para perto, que sempre fica baixo quando você bota ele para baixo, não tem jeito. Tá, beleza. Ah, agora sim, agora a gente escuta perfeitamente. Vê se vai, fala aí. Agora foi. Foi. Ou não? Não, foi. Beleza. Tá, então, o que acontece? Nesse ponto, a gente fala muito essa dimensão durante muito tempo, quando a gente falava sobre violência contra a mulher, é sempre aquela coisa do denuncie, 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 mas a mulher, o que vai acontecer depois da denúncia? Não é? Se em tempos normais, né, em tempos de normalidade, onde a gente pode sair pela rua normalmente, a gente pode circular normalmente, as mulheres já têm essa preocupação do que vai ser depois, imagina em momentos como esse, não é? Onde você tem pouca facilidade para você se movimentar. Mas é importante as mulheres saberem que esse momento que a gente está vivendo agora não quer dizer que ela está condenada a ficar numa situação de violência. Os órgãos, eles estão funcionando sim, eles estão funcionando de maneira diferente. De maneira diferente como? Para preservar as pessoas que vão ser atendidas e os agentes também. Polícia Militar, na verdade, não teve alteração. O que ela teve alteração foi a forma como trabalhar, os cuidados, o uso da máscara, a limpeza das viaturas, a limpeza do aquartelamento, mas 190 está funcionando. Os serviços, o funcionamento da PM, ele continua da mesma forma. Então, numa situação de emergência, sua vizinha está apanhando, não pense duas vezes, liga o 90, dá um endereço, olha, está aqui no endereço tal. Então, esse ponto. Em algumas cidades, e aqui no Rio de Janeiro não é um efeito da pandemia, a Polícia Civil já tinha um registro online, que é o DEDIC, que pode ser feito, e antes ele era aberto para extravio de documento, furto, coisas que você poderia fazer online, não dependia do atendimento presencial na delegacia. Isso era para poupar tempo das pessoas e tudo mais. Hoje ele foi ampliado para a violência doméstica também. Logicamente, crimes como lesão corporal, que você tem que fazer um exame de corpo de delito, estupro, o registro de estupro também caiu nesse período, isso é muito preocupante. E quando a gente fala de casos que deixam vestígio, ele tem que ser comunicado o quanto antes. Por quê? Para você conseguir fazer a produção de meio de provas. Quando a gente fala de violência sexual, você tem que entrar com medidas urgentes de saúde para essa mulher que sofreu essa agressão, e que se você não entrar com essas medidas dentro de 72 horas, ela não tem mais utilidade para conter, por exemplo, uma DST, um HIV. Então você tem medidas que tem que entrar com suporte da saúde em 72 horas. Então me preocupa muito as pessoas não notificarem agressões sexuais. Isso é muito importante que as pessoas saibam. E esse registro está disponível de forma presencial, com todo cuidado. A delegacia está lá, o policial vai estar com máscara, todo esse serviço. E, além disso, em relação a deferimento, tudo bem, eu fui na delegacia, eu registrei online, mas eu vou ter uma medida protetiva? É importante que você faça o registro. Uma coisa que me chamou muita atenção vendo com os registros é que a mulher, quando ela escreve, ela está muito nervosa, ela não consegue narrar, sabe? Entrei em contato com algumas narrativas de registros e é alguma coisa assim que ela não consegue. Então é importante que uma pessoa ajude. Então, uma das coisas que a gente não pode fazer no isolamento social é ficar mais isolada ainda. Então, as mulheres têm que manter suas redes, se comunicar, falar com as suas amigas, manter esse contato, porque ela não pode se isolar. Porque essa pessoa pode ajudá-la a fazer um registro, alguma coisa que ela não consiga fazer. E é muito... isso até no dia a dia, quando a gente vai ouvir uma vítima de violência, às vezes, quando ela está muito tempo nessa trajetória de violência, às vezes ela está contando um caso de hoje, trazendo memórias de um ano atrás, de um outro caso. Então, você imagina como é que é narrar isso no papel. Então, ela tem que ter esse cuidado e sempre colocar, eu me sinto ameaçada, eu preciso de uma medida protetiva, eu quero o afastamento do lar. Quais são as medidas protetivas que o juiz pode dar para você? Ele pode pedir para a pessoa não se aproximar de você até 100, 200 metros. Ele pode pedir o afastamento desse agressor do lar.
E esse agressor pode ser um filho, pode ser um irmão. Se ele estiver colocando em risco a vida dessa mulher e dessa mãe, ele pode sim. Então, assim, a gente tem que pensar que a lei está valendo para todo mundo nessa estrutura. Então, e dentro da estrutura do judiciário, nós temos hoje a estrutura de plantão. E os juízes, e em cada plantão tem um juiz da violência doméstica, quer dizer, um juiz especializado, um juiz ou uma juíza, que são da área, que conhecem, que vão receber, acolher essas medidas, esses pedidos, e vão deferir ou não, mas vão avaliar esse caso. Então, saber que essa estrutura toda existe. Além disso, existem os centros de referência, que uma participante aqui, Sobreira, como é que é o nome dela? Alguma coisa Sobreira, cadê que ela pediu para falar A minha irmã, Isabela Sobreira. Ah, Isabela, isso. Ela pediu para falar sobre os centros de referência. Exatamente, os centros de referência, eles também estão funcionando. Essa rede de atendimento é muito importante, porque quando a gente fala de violência, a gente não está falando só de estrutura de polícia e justiça. Toda uma estrutura de assistência social tem que entrar. E uma das coisas que a gente percebeu aqui no Rio de Janeiro foi que muitas dessas mulheres que hoje no Rio de Janeiro nós temos acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha, elas também estavam passando por situações de dependência ou dificuldade de ordem financeira e até com alimentação para os seus filhos. Então, a gente até conseguiu fazer, junto com grupos de empresários, doações de cestas básicas. Então, assim, todos esses problemas estão chegando para essas mulheres. Então, a presença da assistência social do município, e aqui a gente tem muito essa integração com o Cian Chiquinha Gonzaga, que é do município, com o Cian Marcia Lira, que é do Estado, com a Defensoria Pública também, que é muito importante. Por exemplo, a mulher não conseguiu, entra em contato direto com a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública, o NUDEM, que é o Núcleo de Direitos da Mulher, existe nas principais capitais, nos principais estados brasileiros, a gente tem o NUDEM e funciona super bem. Então, assim, com equipes de plantão, por telefone, por WhatsApp. Então, assim, a gente tem sim, tem mecanismos, tem saída. Agora, a primeira coisa que a mulher precisa é falar com alguém, dar oportunidade para que essa rede possa acolhê-la de alguma forma e indicar uma saída para ela. Não, eu acho que é fundamental a gente, enfim, daqui a pouco, gente, a gente vai tirar aqui, só a gente encerrar, e a gente vai começar a responder as perguntas, que eu estou vendo que tem muita pergunta aqui. E aí eu vou lendo e a gente vai respondendo. Ju, fala do microfone perto, fica baixo para todo mundo. Eu acho que a gente tem que, de fato, fazer com que essa mulher faça a denúncia, né? Esse também é um nosso desafio, né? Fazer com que ela tenha coragem. Isso vai ver a partir do momento que a gente quebrar esse estereótipo. Não precisa, mulher que apanha, ela não está fazendo, não é ela que está errada, né? Errada é ela está sofrendo a violência. Então, eu acho que eu vi algumas medidas que foram bem interessantes, que eu fui tentando fazer um panorama de como isso vem acontecendo no mundo. Na Argentina, o governo, mas a Confederação Farmacêutica, eles criaram um código. Então, você liga para comprar um remédio e você pede uma máscara vermelha. Então, eles já sabem que aí ele te responde, máscara vermelha eu não tenho, mas me passa seus dados que quando eu chegar, eu vou te ligar. Então, já está fazendo a denúncia. Em Portugal, eles estão fazendo SMS, porque SMS você não precisa falar, né? E às vezes a mulher, enfim, não tem como falar porque está 24 horas com o seu algoz do lado, né? Então, em Portugal, eles já estão aumentando o número de abrigos também, né? Os albergues que estão fechados por conta da pandemia estão recebendo essas mulheres que são vítimas de violência. Aqui no Brasil, o Ministério, né? Eu sempre esqueço que o nome é tão grande, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, ele criou também um aplicativo agora, que chama Direitos Humanos Brasil, que você pode entrar por lá e você pode denunciar. Então é importante mostrar que essa mulher não está sozinha, mesmo em tempos de pandemia, ninguém é uma ilha, mesmo que a gente não esteja se encontrando socialmente, existem algumas medidas que você pode tomar, né? Você escutou que a sua vizinha está apanhando? Liga para o 180, liga para o 90. Eu já vi que tem também várias pessoas instruindo, você bate na porta e volta para a sua, para mostrar que tem gente escutando que aquela mulher está sofrendo aquela violência. Então, eu acho, a Magazine Luiza também fez uma iniciativa que você pode denunciar isso através do aplicativo deles. Então, assim, tem bastante gente trabalhando. Eu acho que é fundamental essa mulher saber que ela não está sozinha e que estamos todas juntas nessa luta do combate à violência. Eu vou ler as perguntas aqui, Cláudia, e aí a gente vai respondendo para dar tempo de responder todo mundo, que tem bastante coisa aqui. Vamos lá. Tem uma aqui que eu já sei de cabeça. A Vanessa perguntou
se as medidas protetivas, elas precisam de ter provas. Eu vou responder uma por uma? Então tá. Então, quando a gente fala de medida protetiva, a gente fala de uma medida restritiva de direito de uma outra pessoa. Então, logicamente, você precisa de provas para fazer isso. Em geral, como é que essas provas se dão? Você pode ser testemunhos de pessoas. Por exemplo, quando a gente pensa numa ameaça, hoje se usa muito a questão de mensagens de WhatsApp, mensagem de rede social. Eu sempre oriento as mulheres o seguinte: se você estiver passando por uma situação como essa, no seu contato de celular, você não salva o nome da pessoa, você apaga o nome e deixa só o número. Por quê? Porque o número vai aparecer ali, porque senão o nome você pode colocar qualquer um. Né? Você pode salvar o nome, um número de celular com qualquer nome. Agora, aquele número de telefone você pode usar como prova e printar as mensagens. Às vezes eu recebo áudios horrorosos, áudios pavorosos, de pessoas, de homens, eu vou te matar, quando você vier aqui, se eu não te matar, eu te alejo. Esse tipo de coisa é o seguinte: grava aquilo, isso é meio de prova. Isso vai para a mão do juiz. Então, assim, mas a gente não pode simplesmente. A palavra da mulher é muito importante, a palavra da mulher ela é muito considerada, porque quando a gente fala de violência doméstica, a gente sabe que, em geral, as pessoas, que se a gente tivesse no direito comum, essas pessoas seriam, de uma forma, tendo o seu depoimento suspeito, porque são pessoas do mesmo convívio. Na violência doméstica, elas são as únicas que existem. Então, a fala da mulher ela é muito considerada e das testemunhas também. Então, é importante que ela tenha, sim, um meio de prova para dar suporte ao juiz para que isso seja feito. Então, essa prova não precisa ser um olho roxo, não precisa ser um braço quebrado. Pode ser uma mensagem, pode ser um áudio de WhatsApp. Aqui a Glória também comenta que as delegacias, né, de apoio aqui à mulher fecharam no município dela, em Sobral, e que esses registros só estão sendo feitos por BO online, enfim. E, então, isso também, segundo ela, pode contribuir muito para esse desamparo. Ó. Na minha cidade, os BO só estão sendo feitos na modalidade online. Para as mulheres pobres, não há essa visibilidade, essa viabilidade. A Márcia comenta também aqui que uma das grandes dificuldades é fazer com que essa mulher reconheça que ela está sofrendo violência, né? Porque muitas delas, às vezes, não sabem que elas estão sendo vítimas dessa violência, né? Deixa eu ler mais uma aqui. Acho que a gente pode ir comentando enquanto eu vou aprendendo aqui. Sim, claro. Bom, com relação à questão do registro online, ele realmente, eu sempre tenho como máxima aquela coisa de que qualquer ação ou política pública não pode deixar ninguém de fora. Não é? E, logicamente, hoje a gente tem, os celulares, eles estão acessíveis a boa parte da população, mas não é para todos, não é em todo lugar, não é em todo lugar que você tem, nem luz elétrica está em todos os lugares do país, de saneamento básico, que dirá acesso à internet com celular. E é justamente nesses lugares onde a gente tem menos ciência dessas coisas que acontecem e onde a gente tem mais dificuldade de chegar. Então, eu acho que para esses casos, e aí, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a alternativa de fazer o registro na delegacia, sim, não é? Essa alternativa de buscar a Defensoria Pública também, mas essa rede de apoio também, e aí eu acho que a gente usar iniciativas mais coletivas, do tipo, olha, eu tenho acesso, eu moro num bairro tal, eu posso me disponibilizar para ajudar essas mulheres que não têm, que estão na minha comunidade, que não têm acesso à internet, que querem fazer o registro, a gente pode, eu acho que esse tipo de solução a gente pode buscar no coletivo. Não é? Hoje, o que a gente tem não é o ideal seria que todas as mulheres pudessem tanto fazer o registro online quanto o registro presencial, mas essa é uma contingência que a gente está vivendo agora, mas que tem que ser pensada, né? Como é que a gente alcança essas mulheres, porque se elas estão com essa dificuldade do acesso a um celular, o acesso a fazer esse comunicado, essa violência dessa mulher pode se agravar mais ainda. Em relação a um outro ponto que você colocou, que é a questão da vergonha, né, da mulher se sentir culpado, o relacionamento abusivo faz isso com as pessoas, não é? A mulher, primeiro, a questão da vergonha da mulher. Eu sinto vergonha porque eu fui agredida. Quem tem que ter vergonha é quem agrediu. Eu sempre digo isso, a mulher não tem que ter vergonha. E uma das coisas que eu sempre digo é o seguinte: nada é mais forte do que uma mulher que se reconstrói. É algo impressionante. Sim. E eu lido com isso, os meus policiais, tem alguns aí que já entraram aí da Patrulha Maria da Penha, aí, queridos, Andréia, Souza, quem mais? Deixa eu ver aqui, Souza, Andréia. Tá chovendo de elogio aqui para você, maravilhosa. Renato, number one,
Andresa, quem mais está aí? A Mônica Pellegrini também, viva a Patrulha Maria da Penha. Então, na verdade, os meus policiais, quem trabalha, quem fez o curso com a gente, sabe que não existe mulher que gosta de apanhar, existe mulher fraca demais, enfraquecida demais, maltratada demais para ter coragem de se Sim. colocar. Então, o papel da gente não é jogar essa mulher para baixo, não é julgar, porque julgada ela já é por várias pessoas. Eu sempre digo isso, não cabe a ninguém. Se não tem nada para dizer de edificante, para ajudar essa mulher, não diga nada. É o melhor que você pode fazer, porque de repente uma outra pessoa vai encontrar, vai dizer para ela aquilo que ela precisa ouvir para se levantar e não ter vergonha, né, como eu disse. Eu tenho visto algumas mulheres que, inclusive, se tornaram defensoras depois do que passaram, né? Se tornaram defensoras e contam sua história, relatam a sua história como verdadeiras heroínas que foram realmente, que sobreviveram e falaram, eu sobrevivi e estou aqui para contar. A própria Maria da Penha é uma delas. Maria da Penha é nossa Sim. ícone, nossa referência, é uma mulher que sobreviveu para contar. E ela fala que ela sobreviveu, muitas das horas que ela estava quase morrendo, ela falava, eu quero viver porque eu não quero que minhas filhas passem por isso. Eu quero cuidar das minhas filhas. Aí você vê o seguinte, a mulher, até na hora que ela está quase morrendo, ela pensa no outro. A gente não tem dúvida, né, que a gente precisa se fortalecer. A gente tem que ajudar, tem que quebrar esses estereótipos. Aí tem uma pergunta aqui do Marcos Início para você, Cláudia. Medidas protetivas são indeferidas por falta de provas. Mas como a mulher terá provas além do seu depoimento? Então, eu já falei, já dei algumas dicas, né, dessa Aham. questão da produção de provas. É, Em regra, como eu disse, alguém até colocou aqui, aqui em Volta Redonda, o juiz defere 48 horas com base no Foi a Rosiane, depoimento, da vítima. Então, lógico que depende do entendimento de cada magistrado pelo deferimento da medida protetiva. Quando a gente está falando de medida protetiva, a gente está falando de restrição de direitos de uma pessoa, dizer para ela que ela não pode se aproximar de determinado lugar, que ela não pode frequentar determinados lugares. Hoje a gente está com essa questão da casa aí. Você tem visitação de filhos, você tem um monte de coisa que está, inclusive, previsto na Lei Maria da Penha. Não é? Então, a questão de guarda de filho, de pensão, de alimentos provisionais, provisórios, que estão previstos na Lei Maria da Penha, então a mulher não precisa nem ter medo, se eu, não- se eu denunciar ele, eu vou ficar, se eu, nesse período agora eu não vou ter como alimentar meus filhos, não. A Lei Maria da Penha prevê isso sim, o juiz pode determinar que ele pague a pensão provisória e depois a vara de família vai resolver. Mas isso não quer dizer, porque muitos homens falam assim, me denuncia que você vai ficar sem nada. Isso não é verdade. Muitos deles apostam nesse desconhecimento, nessa interpretação errada da lei. Então, a palavra da mulher vale sim. É importante que ela traga para o seu relato elementos, não é só, ele me bateu. Traga elementos, conte, por exemplo, a narrativa dessa história, quando isso começou, não é? Qual é o tempo, quanto foi decorrido essa relação. E outra coisa, isso não funciona só para relacionamentos de longa duração, não. Pode funcionar para namorado também. Não é aquela pessoa, fiquei uma vez, mas se você tem um relacionamento duradouro, estou há 2 meses com uma pessoa, pode sim, você pode pedir uma medida protetiva, você está correndo risco, você teve um relacionamento íntimo com essa pessoa. Então, assim, mas isso vai depender da interpretação. O importante é sempre pensar o seguinte: o que eu posso trazer de provas para trazer mais elementos para esse magistrado, para esse juiz, me dar essa medida protetiva, porque, como eu disse, ele está entrando na seara de direitos de uma outra pessoa, no caso do acusado. Então, aí a Alice até perguntou assim, como fazer com que essas informações cheguem a essas mulheres, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar, eu vou falar a gente tem que trabalhar com a intersetorialidade, né? A gente tem que fazer com que isso esteja em todos os lugares. A segurança pública, ela não está sozinha. A gente, como gestor, a gente tem que, cada dia, né, batalhar mais para que as pessoas se falem. A gente sabe que a comunicação dentro de uma prefeitura, às vezes é muito difícil, é muito complicada. Então, e além das redes de apoio, né? Eu acho que as redes de apoio são fundamentais. Eu acho que as mulheres, acho que a gente, eu sempre digo que eu acho que para mim o movimento mais forte que a gente tem hoje em dia é o movimento de empoderamento das mulheres. Eu acho que a gente vai mudar ainda, a gente tem que lutar por igualdade. É um caminho longo, é um caminho difícil, é um caminho duro. Acho que você vê isso diariamente, né, Cláudia? Cada caso que a gente se emociona mesmo, né, por conta de que essas mulheres às vezes estão sem força, né? Elas não sabem mais
como lutar, encontrar pessoas dentro da polícia como você é um alento, né? Porque a gente precisa de um Estado forte, a gente está dando, a gente tem provas, eu acho que essa pandemia, né, ela está dando provas de como a gente precisa de um Estado forte. Então, assim, a polícia é fundamental nesse trabalho. E a gente, durante algum tempo, a gente tem muito comportamento de se distanciar, né? De fugir da polícia. E tem um trabalho tão bonito e tão legal que vem sendo feito, né? Então, acho que é fundamental, assim. Então, respondendo a Alice, eu acredito que é pela intersetorialidade e pela rede de mulheres. Eu queria ouvir sua opinião também. Eu também acho que, eu sempre falo, né, uma das coisas que a gente aposta nessa política pública aqui no Rio de Janeiro em relação à Patrulha Maria da Penha é realmente a atuação em rede. Porque quando a gente fala de uma mulher em situação de violência, ela precisa de um atendimento integral. E vamos pensar o seguinte: nem todas as mulheres o problema pode ser via polícia. Vamos pensar nas mulheres que moram em comunidades dominadas por tráfico de drogas, por milícia. Como é que a gente consegue, com esse equipamento formal, chegar? Então, essa atuação em rede, através das clínicas da família, e aí a gente pensando na saúde, pensando nos agentes comunitários, essas pessoas podem chegar. A gente tem, inclusive, assistidas nossas que moram em comunidade, mas o nosso modelo de atuação com ela é diferente, um protocolo diferente para atuar e apoiar essas mulheres, porque a gente parte do princípio que a gente não deixa ninguém de fora. Mas, e essa atuação em rede é muito importante, por quê? Porque para além dessa questão da justiça, da polícia, da segurança pública, que é importante, porque é a manutenção da segurança e da vida dela naquele momento, mas e o depois? E vamos pensar o seguinte: se essa mulher tem dependência econômica, se essa mulher não tem baixa escolaridade, a gente tem um perfil de algumas mulheres, apesar da gente saber que a violência acompanha, todas as mulheres sofrem, mas a gente tem um perfil de mulheres com baixa escolaridade, desempregadas, trabalhadoras informais, não é? Como é que a gente consegue apoiar essas mulheres e muitas das vezes elas acabam voltando para esses agressores, por quê? Porque elas não têm renda, porque elas não têm condições. Isso não é de agora, isso não é questão de pandemia, isso sempre foi assim. É muito importante que às vezes algumas pessoas de maneira ruim distorcem as coisas, distorcem as verdades para chegar onde elas querem. E não é isso, isso sempre aconteceu. Mas a questão é, se a gente consegue entender, trazer essa rede, e aí a sociedade civil também, não é só Estado. Estado é importante porque para direcionar a política pública, mas quem tem essa capilaridade no terreno, muitas das vezes, é a sociedade civil. E a gente não pode se voltar as costas para essa sociedade civil que está lá, que tem essa capilaridade, que tem essa legitimidade, que pode olhar no olho. Eu tenho a felicidade no meu trabalho, conseguir olhar no olho das pessoas que eu atendo. Quem trabalha comigo tem essa possibilidade. Mas nem todo gestor público, e quem está aí com a gente que é gestor, sabe quantas vezes a gente conseguiu olhar no olho da pessoa que a gente atende, Sim. não é? Daquela estatística lá, daquela média lá, que a gente botou, X%, a gente distribuiu tantas, leite da escola. Quantas vezes a gente olhou para a cara de uma criança? Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente viu o nosso. E eu acho que esse é o elemento, sabe? É o que move a gente. E eu acho que tem que estar presente em todas as políticas públicas. É a forma como eu vejo. Desculpe que é um pouco apaixonada, mas é o meu jeito mesmo. Não, mas eu acho que tem que ser isso. Eu acho que a gente que trabalha como gestor público, a gente não pode nunca perder. A gente está ali para trabalhar em prol da população. Então, assim, eu fico sempre um pouco angustiada quando a gente começa a virar funcionário público de gabinete, que a gente não sai, não vai na Exato. rua. E isso não pode acontecer. As pessoas não podem ser números. As pessoas, elas têm vida, elas têm uma família. A gente tem que ter o tempo inteiro pensar nisso. A gente está ali para fazer com que, de alguma forma, a gente melhore a vida daquelas pessoas. Nem sempre a gente consegue. A gente tem as nossas limitações, né? Porque a gente tem recursos escassos, a gente às vezes não tem o efetivo que a gente queria ter para poder fazer esse trabalho. A gente vem vendo muito isso hoje em dia lá em Nova Iguaçu, vou dar como exemplo porque eu atuo lá, né? A gente ainda não tem uma polícia municipal. Então, assim, é difícil a gente atuar como segurança pública se a gente ainda não tem tanto efetivo para isso. Mas a gente faz o que pode de maneira muito apaixonada, fazendo com que, indo na rua, falando com as pessoas, tentando conscientizar, eu acho que é fundamental. Eu queria agradecer, eu vou já encaminhando para a gente encerrar aqui, porque as meninas me falaram que agora o Instagram ele derruba a gente assim do Eu tô nada. morrendo Então, de antes da dó, gente ser gente. Tô derrubado, lutando tanto. antes da gente ser derrubado, mas eu queria te agradecer muito, Cláudio. Eu acho que você é uma inspiração para todo mundo, assim.
Eu tive o prazer de te ver falar pela primeira vez na aula de abertura lá do MLG, e desde então te sigo em todas as redes, sou fã, falo por aqui. Acho que é importante a gente ver muito esse olhar humanizado dentro da polícia, sabe? É fundamental. Eu queria agradecer à Rede de Mulheres, vou fazer minha fala de encerramento e passo para você encerrar. Eu queria isso dizer para as mulheres que estão nos ouvindo, que eu acho que ninguém é uma ilha, sabe? A gente sempre tem alguém. Então, assim, denunciem, ajudem quem está do seu lado. Em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. É, vamos lutar, que eu acho que a gente está caminhando para um mundo mais justo, mais igualitário, onde as mulheres não tenham que passar por isso tudo que elas passam. Obrigada e passo para você poder encerrar. Ai, gente, foi muito legal, adorei a conversa, adorei o papo. Todas as vezes que eu começo, eu falo, ai, gente, não vai render, daqui a pouco a gente não quer acabar, né? E eu acho que foi inspirador. Poxa, pena que eu não consigo comentar todos os comentários aí, responder todos os comentários, agradecer todas as pessoas que participaram. E a Andresa colocou que o importante é o olho no olho. Eu acho que hoje, então, nesses momentos de da gente usando máscara, né, para se proteger, que é tão importante, eu acho que esse olho no olho ele está valendo mais do que nunca. E esse olho no olho tem que ser para a sociedade. Né? O servidor público não pode, mas a gente, como servidor público, como agente público, como gestor público, não pode jamais desviar o olhar. E é muito comum a gente desviar o olhar para problemas que a gente entende que é um problema do mundo doméstico, do mundo privado. Isso não é, isso é um problema de Estado. Violência contra a mulher atrapalha o desenvolvimento social. Desigualdade de gênero é fator de falta de desenvolvimento do país. Não vai haver desenvolvimento econômico com desigualdade. Não se, as pessoas têm que parar para pensar o quanto custa. Se para algumas pessoas a linguagem da sensibilidade, dos valores humanos não são suficientes, faça os cálculos de quanto custa a violência contra a mulher para qualquer Estado, para qualquer país. Não é? Então, eu acho que a gente empoderar, e cada um de nós pode fazer a sua parte, sim. Essa violência está mais próxima da gente do que a gente imagina. Tem muitas mulheres disfarçando a sua violência, o seu olho roxo com maquiagem, a sua angústia, e outra coisa, não é só violência física. A violência psicológica ela é muito mais perversa e muito mais danosa, que às vezes leva uma pessoa a suicídio, e às vezes essa pessoa está do nosso lado e a gente não vê. Então, eu acho que todos nós podemos fazer, sim, alguma coisa, todos nós podemos ajudar, mas é papel do Estado, sim, né? Dar resposta a esse problema, mudar essa realidade. A gente faz a nossa parte enquanto segurança pública, mas essa mudança é cultural, essa violência estrutural só vai mudar através da cultura. Mas eu acho que momentos como esse, pessoas, como eu vi aqui, pessoas incríveis que conversaram com a gente aqui, que trocaram com a gente, estão com a gente nessa luta e a gente não está sozinha nessa. Obrigada, Júlia. Foi um prazer conversar com você. Te admiro demais, tá? Você Eu que também é uma das agradeço, mulheres Flávia. inspiradoras para mim. Obrigada a todas as meninas da Rede Mulheres Públicas, nossa querida Paola, todas as meninas e todas as pessoas que participaram, todo mundo da Rede MLG, meus policiais, meus amigos, as pessoas que agora são seus amigos, que futuramente, que seguramente serão meus amigos também, né? Vamos estreitar isso e vamos fortalecer cada vez mais essa rede. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada, um beijo, obrigado para todo mundo, pessoal da minha turma. Ter família, amigo e turma MLG, tudo, né? Tô vendo aí todo mundo botando palminho. Valeu, gente. Obrigada. Um beijo. E lembrando que a gente gravou e vai estar disponível no YouTube. E aí, quem quiser rever ou passar para outras pessoas poderem ver, só seguir a gente aí. Valeu, Tchau. beijo, Cláudia. Tchau.